Shalom. Vamos estudar hoje então Sofonias, Tsefaniah em hebraico. E para melhor compreensão de Sofonias, nós precisamos visualizar o ambiente quando o profeta caminhava nas ruas de Jerusalém. É como se abríssemos o Jornal da Manhã do ano de 636 a.C. Caso contrário, se não fizermos uma leitura assim, não entrarmos no ambiente, no contexto de Sofonias, na realidade que ele vivia, nós corremos o risco de fazer uma leitura ou meramente acadêmica ou espiritualista, né, dando sentido ao que não tem sentido e passando direto daquilo que tem importância sem dar importância. Então nós vamos começar falando da genealogia de Sofonias. Obviamente, Sofonias 1, onde diz que ele era a quinta geração do rei Ezequias. Indo na linha de Sofonias, na ascendência de Sofonias, nós vemos Cush, ou Cush, Gedaliah, ou Gedalias. Gedaliah toda vez que tiver Yah, faz uma referência a Deus em hebraico. Então, Gedaliah, Deus é grande, Gadol é grande, Gedaliah, Deus é grande. Amarias, ou Amariah, Deus fala. Ezequias, ou Hezequiah, Deus é forte. E o rei Josias, que se lê Yoshia, Deus salva. Então chegamos a Sofonias. Tsefaniah, Deus guarda. Por que é importante? Qual a importância que tem ver essa genealogia de Sofonias? A importância se dá porque nós vemos que Sofonias ele vivia na realeza. Ele conhecia os meandros e os segredos da realeza. Sofonias ele falou para a monarquia de Israel. A mensagem dele visava a liderança. A mensagem dele visava alcançar aqueles que eram os maiores responsáveis, os reis, pelo desvio do povo de Israel. Ele influenciou diretamente Josias, Amon e Manassés. Na verdade, Manassés, seu filho, Amon e o rei Josias. Manassés, Menasher, em hebraico, significa esquecimento. E nós vamos ver por que o nome dele, hebraico, é esquecimento. Não tem nada por acaso. Manassés ele reinou durante 50 anos. Retirou de Judá toda a memória do povo. Retirou das ruas de Judá tudo que lembrasse Deus. Caminhar em Judá, na época de Sofonias, na época do rei Menasher, era a mesma coisa que caminhar entre os babilônicos ou entre os assírios. Por que isso? Simples. Vejamos a situação das nossas igrejas hoje. Não é uma situação que a gente pode chamar de dentro dos padrões bíblicos. Temos verdadeiras aberrações, coisas que acontecem que seriam inimagináveis para nós, mas Deus já sabe todas as coisas, mas para nós inimagináveis. Temos macumba gospel, temos mandinga gospel, temos de tudo dentro das nossas igrejas. E sendo televisionado e etc. Sendo que
nós temos em mãos a nossa referência. Nós temos a palavra de Deus nas mãos de todo e qualquer membro da igreja, seja ela no papel, impressa, seja através dos seus smartphones, dos seus tablets e assim por diante. Com as Bíblias à mão, nós vemos as barbaridades que acontecem à nossa volta. Agora, imaginem Israel, 50 anos sem a palavra de Deus, sem os objetos que lembravam a Deus, sem sacrifício, sem Shabat. 50 anos. Um verdadeiro desastre. E foi o suficiente para se deteriorar as raízes de toda a nação. Israel se tornou tão idólatra quanto os assírios e quanto os babilônios. Não fazia mais diferença, não tinha mais distinção. Amon, filho de Manassés, até como curiosidade, falei de Menashe, esquecimento, que ele fez o povo esquecer, mas voltando aos slides anteriores, o filho dele se chamava Amon e reinou apenas durante 2 anos. Não se fala muito de Amon. O fato é que a cegueira de Manassés era tão grande que ele chegou ao ponto de dar ao filho um nome que não era um nome hebraico. Os nomes hebraicos têm significado, até o dele, esquecimento. Mas Manassés deu ao filho o nome de Amon. Amon é o nome de um dos ídolos egípcios. Ele fez questão não só de fazer Israel esquecer, mas ele mesmo esquecer de Yahvé, de Deus e de tudo que trouxesse Deus à memória. E então Josias, devido à morte prematura de seu pai, aos 8 anos, legalmente, ele foi rei. Ele assumiu o trono depois do pior reinado da história de Judá, que foi a dobradinha Manassés-Amon. O que uma criança de 8 anos poderia fazer ao assumir o reinado? Como Josias poderia mudar tudo? Qual seria o referencial de Josias aos 8 anos? Ele cresceu ouvindo as críticas duras e o juízo firme anunciado a Judá pelo profeta Sofonias. E aos 26 anos, 26 anos de Josias, Judá largou a idolatria e se voltou para Deus. O que nós podemos perceber é que Josias foi extremamente influenciado por Sofonias, porque tudo havia sido tirado de Judá. Mas Josias teve um referencial, e o referencial estava em Sofonias. E qual foi, e qual era, e qual ainda é a mensagem central de Sofonias? O dia do juízo de Deus. Sofonias mostra que Deus não está ignorando as atitudes de Judá. Israel não guardou, por exemplo, durante 490 anos, o ano sabático, o Shabat. E, através dos textos que estão expostos aí diante dos irmãos, que nós não temos tempo de olhá-los hoje,
mas está anotado e sugiro aos irmãos que leiam os textos que estão à frente de vocês. Lá em Levítico, nós vemos as promessas de Deus a Israel. Promessas boas, mas também o compromisso de Deus. Caso Israel não cumprisse sua parte da aliança. E uma delas era em relação ao Shabat. E Israel não cumpriu. E durante 490 anos negou o descanso da terra. Como a cada 7 anos deveria haver um ano sabático, então, depois de 490 anos, quantos anos sabáticos Israel devia ao Senhor e à terra? 70 Shabat. E quantos anos durou o cativeiro de Israel? 70 anos. Nada é por acaso. Nenhum profeta profetizou o que foi inédito. Todos eles tinham como base a Torá, o Pentateuco. Tudo, a raiz de tudo está lá. E os profetas, eles tinham intimidade com a palavra de Deus, que era a Torá. Não existiam livros proféticos, porque eles eram os profetas. Então a fonte de conhecimento do Senhor e da sua palavra e da sua vontade era a Torá. Conhecedores da Torá, Deus os chamava e eles anunciavam aquilo que Deus queria que anunciasse. Eles eram boca de Deus, porque anunciava a palavra de Deus. Vamos para Sofonias, então, ler o versículo 14 em diante. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Não é à toa que está em negrito esse texto, que eu coloquei, que destaquei para os irmãos esse texto em negrito. É um texto que nós passamos direto e normalmente não compreendemos bem, porque não faz parte da nossa cultura, porque temos um entendimento um pouco restrito demais sobre cidades fortificadas e sobre torres elevadas, mas isso nós vamos mergulhar e aprender e dirimir qualquer dúvida nessa aula. Continuando a leitura agora no versículo 17. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido. Pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. E nós vemos que, mais uma vez, os grandes feitos do Senhor são contados em poucas palavras. Dentro de uma simplicidade, mas também de uma clareza e de uma precisão magníficos. O que quer dizer dia do Senhor? O dia do Senhor é o tempo de cumprimento da palavra de Deus. Mas é o tempo de cumprimento da palavra tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. E é também, além desse cumprimento da palavra, seja o juízo, seja vem para cá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, também é o tempo de restabelecimento do reinado do Senhor. Como era lá no princípio.
o Senhor reinando pessoalmente. Graças a Deus. Graças a Ele que a misericórdia do Senhor vai adiante da sua justiça. Porém, amados, como podemos ver e acabamos de ler em Sofonias, a justiça do Senhor, ela vem depois da misericórdia, mas ela vem. E Apocalipse, do 6 ao 19, revela detalhes acerca do dia do Senhor. O dia do Senhor não é uma teoria. O dia do Senhor é um fato. E é um fato rico em detalhes que o Senhor fez questão que nós tivéssemos à nossa disposição consulta, conhecimento suficiente para não entendê-lo como uma teoria, para não imaginar como será o dia do Senhor. Nós não precisamos de imaginar, já está tudo escrito, a não ser que a gente entre com linguagens de imaginação humana e tente decifrar, segundo o nosso próprio entendimento, o que está escrito em Apocalipse. É muito mais fácil, é muito mais simples seguir aquilo que Deus escreveu. Leia Apocalipse, principalmente depois de estudar o Antigo Testamento, porque 70% do Apocalipse já está escrito antes do Apocalipse. A fonte maior do Apocalipse é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Por que há tanta dificuldade de se compreender o Apocalipse? Porque não compreendemos, como igreja do Senhor, abandonamos, relaxamos para o Antigo Testamento. Voltando a Sofonias, nós vemos que depois de limpar a própria casa do Senhor, Deus também avisa para os outros povos que o dia do Senhor virá para eles também. Cada um responderá de acordo com a sua própria responsabilidade. Se não compreendemos o que o Senhor está dizendo, é porque ainda estamos com dificuldade de olhar a palavra de Deus como Deus falando conosco, de forma integral, interrelacionada, do Gênesis até o Apocalipse. O próximo quadro, ele é chave para que a gente possa compreender o que o profeta e o que o Senhor está querendo nos dizer com cidades e torres. Mas, antes de prosseguir, entendendo o que o Senhor está querendo nos dizer em Sofonias sobre cidades e torres e comparar o que está em Isaías e em Apocalipse, nós devemos ir na raiz. Como eu disse aos irmãos, a fonte é a Torá. A fonte é o Pentateuco. Então nós vamos voltar ao Gênesis para poder compreender, para poder ter uma base sólida onde possamos pisar com firmeza no conhecimento do que está aqui em Sofonias. Lá no Gênesis 1:28, nós vemos que Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus expressou claramente a sua vontade ao homem. Deus os abençoou. Porém, o homem foi rebelde. O homem quebrou esse relacionamento. O homem quebrou essa aliança com Deus. E o Senhor, mais à frente, Gênesis já no capítulo 6, nós vemos que e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E aqui nós vemos claramente que essa maldade do homem que começou lá no Éden, ela foi crescendo, 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 e o homem vivia muito e não havia como limitar essa maldade. Bom, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A rebelião do homem
durou até os dias de Noé. Em Noé, Deus acabou com aquela rebelião inicial do homem. E depois que acabou com essa rebelião, depois que a arca voltou a tocar no solo, em terra firme, mais uma vez, aquilo que Deus falou lá no Gênesis capítulo 1, no versículo 28, Deus repetiu no capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E a graça de Deus, mais uma vez, vem adiante. E a graça de Deus, mais uma vez, nos abraça antes da sua justiça. E aí, já no Gênesis 10, nós vemos o texto que diz: deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. E o homem desfruta dessa graça, desfruta dessa misericórdia. Inicialmente obedece a Deus. Entretanto, a rebeldia do homem persiste. O coração rebelde, o coração peludo, ele persiste. E assim, ainda no Gênesis 10, mas já no versículo 9, nós lemos: Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, e foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinear. Antes de prosseguir, só como curiosidade, é interessante ver que aqui no versículo 10, no nosso idioma, está traduzido que ele foi o mais valente dos caçadores. Quando olhamos no hebraico, lá está escrito que ele foi o mais valente, foi o mais valente dos caçadores de homens. Ou seja, ele escravizava pessoas, ele dominava reinos, ele era um conquistador. É só para não confundir, porque como está dizendo no nosso texto, apenas caçadores, mais valente dos caçadores, pode dar a impressão que ele era um caçador de pato, e porque ele caçava muito bem os bichos, ele foi tido como valente. Não, eram homens mesmo. E o que significava, e o que significa Nimrod? A palavra Nimrod significa vamos nos rebelar. Vamos nos revoltar. A questão é, revolta contra quem? Havia outros reis que ele deveria ou que ele poderia se revoltar? Contra quem ele estava se rebelando, se revoltando? Lembrem-se, Deus é chamado de Melech, de rei. E essa foi a revolta de Nimrod. Esse foi o mais valente de todos, porque ele se revoltou não apenas contra homens, mas contra o próprio Deus. Aqui nós vemos uma figura, uma representação de uma zigurate, ou de uma torre. E a crença era que dentro das torres construídas residia um espírito. A torre era construída e um espírito passava a habitar dentro dessa torre construída. Essa era uma das crenças da época. Não estou dizendo que era a crença lá do Nimrod para poder construir a torre, chegando uma torre muito alta. Não. Mas era uma crença comum. E podia também ser a crença deles. Porém, esse não era o que havia de principal. Não era. E nós vamos ver o que era principal nessa história daqui a pouco. Por enquanto é importante entender o seguinte. Lá no capítulo 10, nós vemos a rebelião. O homem, ele sai da arca, ele cresce, ele se multiplica, ele se espalha, mas através de um que surgiu, Nimrod, de uma revolta, alguém que se revolta e que chama outros a se revoltarem, a se rebelarem junto com ele, passa a fazer tudo o contrário que Deus mandou fazer. Deus mandou se multiplicar e encher a terra. E eles fizeram o quê? Se concentraram todos no mesmo
lugar. E então Deus teve que intervir mais uma vez. E lá no versículo 11 do Gênesis nós vemos: no mundo todo havia apenas uma só língua, um só modo de falar. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Aqui nós vemos a cidade e a torre. Não é a Torre de Babel, não é a história da Torre de Babel, não é a história de uma torre que queria chegar aos céus e muito provavelmente alcançar os deuses e tomar o trono dos deuses. Não, não é essa a história da escola bíblica dominical de criança. Vejam, o Senhor desceu. Nós vemos isso acontecendo, essa expressão voltando a acontecer na Bíblia. Primeiramente, nós vemos lá no Éden, depois nós vemos lá no dilúvio, depois nós vemos agora aqui em Babel, depois nós vamos ver novamente lá em Sodoma e Gomorra, mas tudo isso apronta para quando o Senhor descerá e fará justiça lá na frente, no Apocalipse. Mas isso é um assunto que nós vamos abordando paulatinamente e nós vamos ver o modus operandi, a forma com que Deus agiu desde o Gênesis, continuou agindo em toda a vida de Israel e continua agindo hoje com a igreja e voltará a agir depois do arrebatamento. Deus, ele é o mesmo Deus. Ele nos mostra o padrão dele. Ele nos ensina o padrão dele. Nós não precisamos de ficar imaginando como serão as coisas, porque ele está dizendo como é o padrão dele. E ele achou grave, e por isso ele mesmo usa essa expressão: o Senhor desceu. E no versículo 6, e disse o Senhor: eles são um povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, irmãos. Deus não poderia impedir qualquer coisa que qualquer homem, ou quaisquer homens, ou quaisquer povos poderiam fazer? Então por que usar essa expressão? Então por que dizer que em breve nada poderá impedir o que planejam fazer? E diz no versículo 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. A questão não era a torre, mas o que representam a cidade e a torre. Um sem o outro perde o sentido. Não é apresentado na palavra do Senhor a cidade sem a torre ou a torre sem a cidade. Por isso nós não deveríamos nos impressionar com a torre de Babel e contar a história da torre de Babel, mas da cidade e a torre. O sonho humano não é e não era alcançar uma suposta morada dos deuses. O que o homem desejava é o que o homem continua desejando até hoje. O que aconteceu foi uma rebelião contra a fé, contra a dependência de um único Deus. Só existia um, aquele Deus que abriu a arca, aquele Deus que disse: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Apenas um nome. Mas na rebeldia do homem, na rebeldia contra a única fé, surgiu então a torre, para construir para si mesmos um nome, um outro nome, não mais o nome do Senhor, mas o seu próprio nome. Autoexaltação. Uma torre que deveria ser tão alta quanto alcançassem os olhos de todos que estivessem na cidade. Uma torre alta o suficiente para que todos na cidade pudessem olhar e dizer: nós construímos, nós somos o centro, nós mandamos,
Somos donos do nosso próprio destino. A cidade era cercada por muros. Os muros proviam a segurança. Assim como a torre tinha esse simbolismo idólatra, de idolatrar um outro nome, de adorar um outro nome, a cidade ela simbolizava a segurança do homem pelo próprio homem, para o próprio homem. Na cidade temos o nosso próprio sustento, a nossa própria economia. Dominaremos tudo e ninguém nos dominará. Posteriormente, Babel se torna, então, Babilônia. E Babilônia se torna o símbolo da falsa religião e da falsa economia. Isso perdurou durante todo o Antigo Testamento e isso veio foi trazido à tona novamente durante o período que foi escrito o Novo Testamento e até o fechamento em Apocalipse. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos o referencial de humanismo, de idolatria, de falsa religião, de falsa economia, de falso poder político. Babilônia. Por isso o Senhor disse, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, irmãos, qualquer torre que se constrói, ainda hoje, com toda a tecnologia dos nossos dias, ela está limitada. Ela só pode ir até determinada altura. Ela não é ilimitada na sua altura. Até a sua base é limitada. A área da base é limitada, o material é limitado. Se nós sabemos hoje que uma torre não pode alcançar 500 metros, 1000 metros, se nós hoje sabemos disso, imagine o Senhor, que sempre soube de tudo. Então por que ele precisaria de destruir a torre? Por que ele destruiria uma torre? A torre, ela crescendo, na sua crescente, ela sozinha cairia por cima de si só, por cima de si mesma. Haveria uma autodestruição. Porém, o que eles planejavam fazer, e não poderia ser impedido por outros homens, era que a idolatria, aliada ao poder militar, seria uma química, uma fórmula catastrófica para toda a humanidade. Foi isso que Deus impediu. A catástrofe da própria humanidade. A autodestruição da própria humanidade. E isso a gente viu, está vendo agora, entendendo agora, porém ao longo de nossa história, da história da humanidade, nós vemos o que aconteceu quando a idolatria se juntou ao poder militar. E então, o Senhor desceu. Venham, desçamos. Isso a gente chama de antropomorfismo, uma linguagem antropomórfica, onde características humanas são dadas a Deus, para que nós possamos vir a compreender o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor desceu e a terra para destruir a torre e a cidade que aquele povo construiu. Agora podemos então voltar àquele nosso quadro, já que entendemos a essência do que significam cidades e torres, e ler os textos compreendendo o que esses textos estão dizendo e como eles se relacionam uns com os outros. Vamos começar relendo então Sofonias, no versículo 16, onde nós já havíamos lido anteriormente, né? Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Em Isaías, capítulo 2, versículo 12 ao 15, o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para
toda torre imponente e todo muro fortificado. Alguns irmãos podem estranhar, mas não está falando de torre e cidade, está falando de torre e muro. Bom, vamos lembrar como eram as cidades daquele tempo. Eram cercadas por muros, muitas vezes muros duplos, para a proteção da cidade. Portanto, quando falamos de muro fortificado, o que há dentro do muro fortificado? Uma cidade. Portanto, o texto está dizendo a mesma coisa. Torre imponente e muro fortificado é o mesmo que dizer torre imponente, cidade fortificada. Deus queria que eles se espalhassem por toda a terra, mas eles se concentraram num único lugar. Deus queria que os olhos deles estivessem focados nele, mas eles se rebelaram. O que Deus fez nos dias de Noé e nos dias de Babel, no passado, ele fará no futuro. E assim nós chegamos em Apocalipse 17 e 18, onde no Apocalipse do 6 ao 16 mostra toda a tribulação, o desenvolvimento da tribulação, a abertura dos selos, das taças, de todos os juízos, até que se chega no capítulo 17 e se coloca uma lupa em cima de Babilônia. É falado sobre todo o juízo, mas Babilônia é tratada de forma especial. O capítulo 17 expõe a destruição da falsa religiosidade, da Babilônia religiosa, da Babilônia idólatra, a torre. E o capítulo 18 faz o mesmo. Expõe a destruição da Babilônia de novo, mas não mais no sentido religioso, não mais no sentido de idolatria, mas no sentido de segurança do próprio homem. Destrói as bases que o homem se sente seguro, sendo hoje a sua economia e a sua política. O Senhor voltará e trará o juízo contra um mundo que criou uma falsa religião, um falso governo e uma falsa economia, uma falsa sensação de segurança. E toda a rebelião será aniquilada antes do início do reinado do Messias. Isso é algo óbvio, porque como o Messias vai reinar, se ainda houvesse falsa religiosidade, falsa sensação de segurança, falsos governos, falsa economia, nenhum governo humano é legítimo. Nenhum. Apenas o governo do Senhor é legítimo. Seja democracia, socialismo, seja o que for, nada é legítimo. Apenas o governo direto do Senhor. E é isso que vai acontecer. Mas antes de acontecer, ele tem que aniquilar todo falso governo anterior.